Ai, ai, Isayama. Ai, ai, Isayama. Ai, meu Deus, que capítulo foi esse, cara? Vamos gravar, vamos gravar. No último capítulo de Shingeki no Kyojin, nós vimos que Zeke havia sido alvejado. Sim, o Magafi havia conseguido derrubar ele ali da Muralha Maria, mas que estava ali bem pertinho para que o Eren pudesse alcançar. O que será que o Isayama trouxe para nós nesse capítulo 119? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo para vocês sobre as coisas que rolaram neste capítulo. E ai, eu não tô sabendo nem o que falar. Então, bora! Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 119 de Shingeki no Kyojin. Você já baixou meu jogo Filmes e Emoji? Não! O Filmes e Emoji é um jogo interativo para você poder descobrir o nome das fases com os emojis que vão aparecendo na tela. São mais de 280 fases separados em 4 categorias como animes, filmes, jogos e também séries para você se divertir e poder jogar junto com seus amigos. Vai na Play Store ou no link do primeiro comentário desse vídeo, vai lá, baixe e passe agora a jogar um dos melhores jogos na Play Store, porque foi a gente que fabricou, né? O que eu posso definir como uma primeira frase desse capítulo é o fato de ser um capítulo nada previsível. A gente acabou trazendo as previsões do capítulo 119, como todo começo de mês eu acabo fazendo ali para tentar criar um hype muito grande pro capítulo de Shingeki no Kyojin. E cara, como eu fui falho pensando que estava conseguindo adivinhar os pensamentos do Isayama. Nesse vídeo eu tinha falado para vocês da possibilidade do Eren devorar o Zeke, né? De toda essa trama que havia sido criada em volta de Shingeki no Kyojin. Mas o Isayama foi além. Ele foi além e surpreendeu a gente uma coisa atrás da outra. Esse capítulo foi surpresa atrás de surpresa. E gente, cara, não tem muito o que dizer. Realmente estou sem palavras e é nas definições de como vai acontecer. Vai ser essencial para a conclusão de tudo aquilo que a gente está assistindo nessa guerra em Shiganshina. Observamos que todos os soldados estavam ali em combate, todos aqueles que haviam bebido o fluido da espinha do Zeke. Eles que estavam em prontidão mediante a estar ali pronto para defender a ilha de Parades, para defender ali o povo eldiano que estava dentro da ilha de Parades. Nós observamos também uma coisa bem interessante, é o fato de como Mikasa e Armin e também o Jan e o Connie estavam partindo ali para defender o Eren de um possível ataque, já que o próprio Zeke havia sido derrubado no capítulo anterior. O Zeke ainda está meio desacordado, ele não sabe o que está acontecendo até ele começar a tomar a consciência novamente mediante aquilo que a gente estava observando. Nós ali tomamos noção de que Falco e Colt estão indo em direção ao Zeke para impedir com que o Zeke gritasse e transformasse todos que beberam o líquido da espinha dorsal ali do personagem em titãs. No embate, então, quando o Eren está tentando se aproximar do Zeke, nós vemos que Porco acaba se aproximando ali do Eren. Ele que está realmente ali no seu calcanhar, impedindo com que o Eren tentasse avançar, que ele chegasse ali no Zeke, porque o Galhard sabe que se o Eren chegar no Zeke, acabou. Tudo ali que eles estavam lutando, toda essa parada de Marley e Eldia, tudo aquilo acabou. Era uma vitória certa, não importasse o que o Eren estivesse pensando, se eles estivessem concordando com o Zeke ou não, acabou. Então o próprio Porco tenta impedir com que o Eren avance, mas é totalmente inútil. O Titã Mandíbula não é muito páreo para o Titã de Ataque, que acaba derrubando o próprio personagem e ele acaba dando ali, como podemos dizer assim, com esse lado da mão na cabeça ali do Mandíbula, até mesmo afetando esse lado aqui do cérebro do personagem. O que faz com que até mesmo o Porco tenha alguns flashbacks do como o Marcel havia protegido seu irmão, impedindo com que ele virasse o Titã ali encoraçado,
dando o poder ali em questão para o Reiner, para que ele não conseguisse se tornar um titã, fazendo com que ele se protegesse. Isso é bem basicamente algo similar àquilo que estava acontecendo entre o Falco e a Gabi, coisa entre paralelos, e a gente vai observando muitos pontos importantes nessa história, neste capítulo, para alguns paralelos que o próprio Isayama vai colocando no seu mangá. Quando o Eren dá esse golpe ali e faz com que o porco tenha todas essas visões, o próprio Reiner acaba se recuperando e começa a impedir o Eren de conseguir seguir em frente, de alcançar o Zeke. O Eren toma mais uma desvantagem por tomar mais um tiro ali do Magaf, e ele acaba tendo o jogo virado para cima dele, de que o Reiner está quase totalmente recuperado para conseguir combater o titã de ataque ali. O Eren está cercado, há várias possibilidades do que pode acontecer, mas o Eren não consegue sair dali, ele não consegue chegar até o próprio seu irmão, ele não consegue chegar até o Zeke, o que faz com que a gente volte lá no começo desse vídeo, onde eu falei pra vocês que o próprio Falco e o Coach haviam chegado ali no Zeke pedindo para que ele não gritasse. O Zeke fica num beco sem saída. Ele vê ali o Coach e o Falco dizendo que ele não podia gritar, porque senão o Falco iria se transformar e todas aquelas pessoas dentro das muralhas iriam se transformar também, o que levaria a mais e mais baixas. E ele também, o Zeke, acaba vendo que o seu irmão estava encurralado, que o Reiner havia encurralado o próprio, e que se ele não ajudasse, o Eren seria devorado pelo Reiner. E o que o Zeke decide fazer acaba causando várias e várias explosões. O Zeke decide gritar e todos que beberam vinho com o líquido da espinha do Zeke acabam se transformando. E não deixa de fora, nada deixa de fora o próprio Falco, que acaba explodindo e acaba na sua explosão pulverizando o Coach. Cara, é triste. O Isayama começa aí a mostrar o que ele veio fazer nessa saga. E, cara, que coisa triste. Que coisa... eu não consigo nem falar, nem me expressar, porque logo de cara a gente vê o Falco sendo transformado. Na transformação do Falco a gente perde o Coach. Ali, no meio de toda essa empreitada, nós também tomamos na cabeça, porque o Pixis acaba morrendo. E nisso o Nile vai junto, porque o Nile acaba se transformando também. E ali vai uma enxurrada de personagens sendo transformados em titãs para tentar salvar o Eren ali de ser atacado, de ser devorado pelo próprio Reiner, que acha, que acredita que tem ali um destino de conseguir derrotar o titã de ataque. E o Falco transformado acaba indo na direção de quem? O Falco transformado acaba indo na direção do Reiner, que é o primeiro titã que está ali na sua direção. O próprio está ali tentando achar um jeito de conseguir se livrar do Falco, até que ele pensa: não dá mais, eu tenho que me entregar. Eu tenho que entregar essa minha vida para que o Falco possa suceder esse poder do titã encoraçado, e que eu já não aguento mais, e ele vai conseguir lidar com tudo isso. Então quando o Falco está realmente se transformando ali, quase devorando ali o Reiner, eis que surge o porco. Sim, o Galhard aparece ali na sua forma humana, e ele acaba dizendo para o Reiner de que agora ele entende os pensamentos do seu irmão e de que ele está feliz porque ele se sacrificando para salvar tanto o Reiner quanto também o próprio Falco, faz dele ainda ser superior ao Reiner. E isso ele acaba se sacrificando, porque era como se o Falco transformado em titã não visse ali comida por um bom tempo, porque ele acaba fugindo de uma maneira crucial. Ele larga o Reiner para trás e vai com tudo ali para cima, ali de um jeito até esquisito, né? Ele acaba indo com a boca um pouco pra cima assim, e ele acaba devorando o porco. Sim, gente, mais um personagem acaba caindo neste capítulo, e o Isayama estava apenas começando. O Reiner então acaba se vendo preso ali na forma endurecida do titã de ataque. Ele, que tenta se soltar ali, acaba observando o próprio Eren fugindo na sua forma humana.
o que faz o personagem ali, o Titã Encouraçado, ficar ainda mais fulo da vida com tudo aquilo que está acontecendo, que o próprio Eren estava executando. Enquanto ali o Eren está correndo, enquanto ele está sendo ali metralhado, tentando ali fugir ali de tanto do Magaff quanto também do Reiner, eis que surge a Mikasa e o Armin para tentar derrubar a Titã de Carga, a Pieck, que está ali tentando se locomover com o Magaff em suas costas. Vemos então um embate envolvendo Armin e Mikasa versus também o Titã de Carga, que é um Titã muito rápido, que é um Titã que acaba sendo ali um Titã de carga, né, que seja um Titã que carregue as coisas, mas ele tem uma característica que ele é muito rápido, que ele é muito veloz naquilo que ele está fazendo, e até mesmo a Mikasa e o Armin estão tendo dificuldades para lidar com a Pieck. E enquanto isso, enquanto o Eren está correndo em direção ao Zack, enquanto ele está tentando alcançar ali o seu irmão, o Reiner acaba se soltando ali da forma do Titã que o Eren havia prendido ele acaba conseguindo se soltar, e quando ele vai dar uma mãozada na cabeça ali do Eren, eis que surgem o Jan e o Connie, prendendo finalmente ali o próprio personagem, prendendo o Reiner ali no chão com a lança do trovão. O Armin também e a Mikasa estão ali lutando, utilizando a lança do trovão contra a Pieck, mas agora não tem mais jeito. O Eren está correndo em direção ali ao seu irmão. Nada agora pode impedir com que o Eren chegue ao Zack. E a gente começa a observar que o tremor de terra é logo ali. Vem, tremor de terra! Vem, tremor de terra! Só que não. Enquanto o Eren está indo em direção ali do Zack, que ele vai finalmente conseguir colocar o seu plano em prática, nós voltamos a alguns capítulos e podemos observar que a Gabi havia observado que o Colt havia sido pulverizado, mas a sua arma havia ficado naquele lugar. Enquanto o Eren está correndo em direção ao seu irmão, a própria garota que estava ali do lado do que restou do corpo do Colt acaba pegando a arma e acaba mirando no Eren. Várias e várias vezes o Isayama havia mostrado para nós que a personagem era muito boa de mira. Gabi havia matado vários personagens de uma forma muito cruel, e de como ela conseguia ser uma personagem muito sangue frio na hora que ela precisava. O Eren olhou para ela, o Eren avistou que ela estava armada. O próprio personagem observou o que ela poderia fazer, mas já era tarde. O Eren tentou correr mais rápido do que a munição que estava ali na arma da Gabi, mas quando o próprio personagem observou, ele já estava sem cabeça. A Gabi acaba acertando ali um tiro no Eren, que acaba arrancando a cabeça do personagem, e o capítulo se encerra com o Zack totalmente incrédulo, com a mesma cara que a gente tem, observando a cabeça do Eren voar às distâncias muito longas, e o capítulo simplesmente encerra assim, sem a gente saber nada do que pode acontecer até o capítulo 120 em agosto. Podemos chegar na conclusão que a morte do Eren pode ser real, sim. A gente tem essa noção de que o Isayama pode matar o Eren. A gente sabe que o mangá, que o personagem é o protagonista, mas nada impede que ele faça isso. Sabemos que quem conta a história de Shingeki no Kyojin, eu já falei isso umas 10 mil vezes, é o Armin, e que alguma coisa pode acontecer com o Eren a qualquer momento. Mas a gente também tem uma noção de que alguém ali na história de Shingeki no Kyojin, eu acho legal porque o Isayama traz isso anteriormente para depois justificar algo muito forte lá na frente. Então, lá na saga de Shiganshina, o próprio Reiner acabou sofrendo isso. Ele teve a sua cabeça arrancada do corpo, mas ele acabou conseguindo transferir a sua consciência para o restante do corpo. Não sei por que isso existe, não faço a mínima ideia de como o Isayama chegou a essa conclusão, mas se ele decidiu colocar isso na sua história, é algo verídico no mundo de Shingeki no Kyojin. Então, quando ele espalha a consciência dele pelo corpo, o Reiner consegue viver, ele consegue ali
ter a sua vida de volta. E isso faz com que a gente consiga perceber que o próprio personagem, que o Eren, acaba tendo algumas coisas que vai fazer sentido no futuro da história, mas que a gente tem que tomar uma noção de que algumas consequências podem acontecer e que isso comece agora no capítulo 120. Tem 3 possibilidades do que eu acho que pode acontecer. Eu vou estar destrinchando elas agora para a gente poder estar acompanhando aqui neste vídeo. A primeira possibilidade é que o Eren pode ir parar no mesmo lugar que o Zack foi quando ele acabou sendo explodido pela lança do trovão. A gente pode perceber que o Zack chegou até aquele local, mas ele não conseguiu se comunicar com aquela menina que a gente supostamente acredita que seja a Ymir. Mas como o Eren tem a coordenada, a gente pode chegar à conclusão, teorizando, de que o Eren no próximo capítulo pode sim conversar com essa garota e finalmente nós tomamos uma noção do que a Ymir finalmente vai começar a falar e começar a falar a sua versão da história. O segundo ponto que eu acho também interessante sobre o próximo capítulo é o fato de que essa morte do Eren pode também nos mostrar ali uma das teorias importantes, que é o fato do Eren levar os seus pensamentos para o Eren lá de trás. Vocês lembram que no primeiro capítulo ou no primeiro episódio do anime, o Eren está tendo um sonho, e nesse sonho aparecem várias cenas que já aconteceram na história, e esse exato momento pode ser o momento que o Eren está transferindo essas memórias para o Eren do passado, para que ele mude as coisas. Isso leva a gente ao terceiro ponto, que são as linhas alternativas que Shingeki no Kyojin pode ter. Eu já conversando aqui com a Natália aqui do Titancast, a gente chegou à conclusão que pode ter sim linhas alternativas, e que essa linha que a gente está acompanhando em Shingeki no Kyojin, essa linha que a gente está assistindo, é a linha que deu errado para o Eren. O fato é que o próprio Zack acaba observando e olhando ali as coisas, as situações com um olhar desesperador, e isso também nos deixa com um olhar desesperador. São só 3 pontos que eu quis trazer nesse vídeo para a gente poder discutir e conversar ainda mais. O ponto 2 e 3 eu ainda vou destrinchar um vídeo muito mais amplo sobre isso para a gente poder conversar, porque esse capítulo 119, gente, tá me deixando maluco durante todo esse dia, toda essa quinta-feira que acabou acontecendo e rolando milhares de pensamentos envolvendo a este capítulo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Eu acho que os fãs do Levi estão realmente saltitando com essa queda do Eren, com tudo isso que aconteceu com o próprio personagem. Vocês que são fãs do Eren estão chorando, estão desesperados. O que vai acontecer com o nosso protagonista, se ele for algum dia foi o protagonista dessa história, se o Isayama não está criando algo por trás, a gente não sabe o que está passando na cabeça dele, e isso deixa as coisas muito mais desesperadoras. No comentário fixado desse vídeo tem um link para a minha loja Caneca Filosofal, e lá você pode encontrar modelos exclusivos de Shingeki no Kyojin. São modelos inacreditáveis envolvendo personagens como o Eren antes de ficar louco. Temos modelos do Armin, da Mikasa, do Levi. Temos modelos de vários personagens da tropa, do Esquadrão 104. Todos ali reunidos em uma das canecas mais fantásticas. Você comprando uma das nossas canecas, você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Isso é tudo, pessoal! Valeu!